Olá, bom dia a todos. Não sei se nos estão a ouvir. Temos um chat. Por favor, se tiverem alguma dificuldade, podem deixar-nos uma mensagem que nós tentamos resolver. Então, vamos iniciar. Então, olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos e obrigada por participarem e disponibilizarem o vosso tempo nesta iniciativa. O meu nome é Paula Barbosa e faço parte da equipa comercial de domínios.pt. Connosco está também a minha colega Susana Neves e o meu colega Paulo Sousa. Portanto, que o Paulo irá depois apresentar e dar seguimento ao webinar. Este webinar foi preparado especialmente para vos apresentar os nossos serviços de servidores dedicados, com o objetivo de partilhar conhecimento e demonstrar como podemos apoiar o vosso negócio com soluções eficazes e ajustadas às vossas necessidades. Olá, Susana? obrigada. Olá a todos, o meu nome é Susana Neves, como a minha colega Paula estava a dizer, faço parte da equipa comercial da domínios.pt juntamente com a Paula. É possível que muitos de vocês já tenham trocado tickets anteriormente connosco e é com entusiasmo que temos hoje a oportunidade de falar convosco num tom mais direto, dinâmico e, claro, esperamos que esclarecedor. Gostaríamos de informar que durante esta sessão vamos contar com a participação, a vossa participação, como a Paula estava a dizer, através do chat, onde poderão colocar todas as vossas dúvidas e questões que surjam ao longo do webinar. Vamos responder no final e, no caso de alguma das questões que não pudesse ser respondida no final, garantimos que irão ter um acompanhamento personalizado através do nosso contacto por e-mail. Paula. Ok, sim, gostaríamos também de reforçar que a nossa equipa comercial está sempre disponível para vos apoiar, seja através de uma reunião via Teams ou presencial, e sempre que é necessário nós fazemos-nos acompanhar de um técnico. Portanto, e este trabalho conjunto permite-nos analisar cada caso ao detalhe e apresentar soluções que realmente façam diferença a cada um de vocês. E sem mais demoras, então passo a palavra ao nosso colega Paulo Sousa, que vos irá guiar, portanto, neste webinar. Paulo, obrigado. Ora, bom dia, obrigado Paulo, obrigado Susana. Pronto, como já foi apresentado, o meu nome é Paulo Sousa, faço parte da equipa de suporte técnico da domínios.pt e hoje vamos abordar aqui um tema que por norma gera algumas dúvidas nos clientes, pelo menos no passo inicial, na escolha de um servidor, seja ele dedicado, cloud ou VPS. Vamos tentar esclarecer aquilo que temos na nossa oferta e os passos que os clientes ou futuros clientes possam precisar de ajuda para escolher a melhor solução para o projeto que pretendem alojar connosco. Temos assim então o webinar de hoje, que é este, como escolher o servidor certo, Cloud, VPS ou dedicado. Será um webinar mais ou menos de 30 minutos, aproximadamente. Teremos questões depois no final, se assim for o caso. Assim sendo, seguimos já para o próximo slide. Pronto, temos aqui alguns conteúdos que vamos abordar neste webinar, ou seja, quando optar por um servidor dedicado em vez de um VPS ou cloud, as diferenças entre servidores Linux e Windows, casos de uso típicos para cada tipo de solução, snapshots e backups, o que distingue cada tipo de serviço e como deverão ser usados, gestão de IPs nos servidores, rede e DNS, os conceitos para quem os gera, e servidores com ou sem gestão, que será abordado mais à frente. É um serviço que temos, parte de gestão de servidores. Iniciando, quando é que se deve optar por um servidor dedicado em vez de uma VPS ou cloud? Sempre que um projeto necessite de alta necessidade de recursos, ou seja, CPU, RAM, disco, em que precise de algo mais personalizado, em vez de uma VPS ou de uma cloud que normalmente são feitas standard. Nestes casos, será sempre adequado optar por um servidor dedicado. O que é que ganha ou que vantagens tem este tipo de serviço?
É um serviço isolado, ou seja, é um servidor isolado, não compartilha recursos com qualquer outro cliente ou utilizador. Pode ser personalizado de forma completa, ou seja, pode controlar todo o hardware do servidor, seja o disco, o tipo de disco que pode colocar, o sistema operativo, todas as configurações podem ser efetuadas de acordo com o que o cliente especifica na altura de compra ou no pedido de orçamento com o nosso departamento comercial. Tem a possibilidade de ter um melhor desempenho e baixa latência. Eu sei que muitas vezes os clientes não percebem ou questionam este tipo de termo, este tipo de latência. Neste caso será o tempo que o servidor responde em relação ao pedido que é efetuado pelo cliente, ou por um serviço web, uma app ou algo do género. Pronto, nos casos dos servidores dedicados, é também importante ter a escalabilidade. O que é que isto significa? Um cliente tem um disco de 1 tera, por exemplo, e vê o projeto aumentar consideravelmente num período de tempo muito curto. É possível fazer um upgrade apenas ao disco, por exemplo, e passar para 2 terabytes. Vamos imaginar assim. Numa cloud ou numa VPS, esse tipo de escalabilidade já não é tão linear, porque implica fazer um upgrade ao pacote completo de VPS ou cloud. Pronto, aqui neste caso, quando é que um servidor VPS ou cloud pode ser suficiente para um cliente ou para um futuro cliente? Quando o projeto seja um projeto pequeno ou que não necessite de recursos tão altos como num servidor dedicado, em que o desempenho possa ser variável, mas aceitável, ou seja, uma VPS ou uma cloud partilha recursos com outros utilizadores e com outros servidores do mesmo género. E assim vai depender dos recursos que a máquina onde está alojada tenha disponíveis para todos esses clientes. Por isso, aqui será variável dentro desse cenário. Para nós, e a nossa recomendação será sempre que escolha um servidor dedicado se precisar de um desempenho máximo, segurança avançada e personalização total, sem estar dependente de planos de cloud ou planos de VPS pré-determinados pelo alojamento. Oh, Paulo, desculpa estar-te aqui a interromper, mas surge-me agora aqui uma questão que os nossos clientes nos costumam colocar, que é perceber-se aqui a diferença entre VPS e cloud server. Isto no sentido de saber quando é que devem optar por uma VPS em detrimento de uma cloud ou vice-versa. Ok, pronto, pronto, a VPS e cloud tem mais por trás do que um termo básico, mas de uma forma muito simples, a VPS será um género de uma partição dentro de um servidor físico, ou seja, existe um servidor dedicado, vamos chamar assim, que será um servidor nosso, em que as VPS são efetuadas de forma virtual em partições distintas. Pronto, isto é uma VPS, por norma. Pronto, assim, uma explicação muito simples. Uma cloud, pronto, é uma infraestrutura que já está alojada num outro tipo de serviço e que distribui os recursos de forma, vamos dizer, de forma interligada entre os diversos servidores, ou seja, ela não está alojada num servidor só, está alojada em vários nós chamamos nós, e vai partilhando os recursos conforme vai sendo necessário. Isto é a principal diferença entre uma VPS e uma cloud. Oh, Paulo, Isto de forma mais genérica, claro. Claro, agradeço. Só aqui para validar, considera-se que dá mais segurança uma cloud server que uma VPS? Em termos técnicos e práticos, sim. Porque vamos imaginar que existe um problema com um servidor onde as VPS estão alojadas. Neste caso, a VPS está dependente desse mesmo servidor, única e exclusivamente. No caso de uma cloud, como ele consegue partilhar os recursos entre vários servidores, conseguimos ter uma forma de passar esse serviço ou essa cloud
entre os vários servidores sem nunca haver uma indisponibilidade completa. Pode haver ali alguma lentidão, algum atraso, enquanto o serviço é associado a outro servidor, mas não se nota tanto como se nota com uma VPS. Obrigada, Paulo. Nada. Pronto, neste caso, então, era aquilo que tínhamos falado, servidor dedicado quando se precisa de desempenho máximo e se precisa também de uma configuração mais personalizada. Neste caso, recomendamos sempre um servidor dedicado. Bom, dentro dos servidores, o que é que nós normalmente temos na nossa oferta? Alojamentos Windows e alojamentos Linux. Bom, isto vai depender sempre daquilo que o cliente tem para alojar, seja numa plataforma que já tenha ou um projeto novo que vai desenvolver, e nestes casos, para alojamentos Linux, o que recomendamos, aliás, neste caso para alojamentos web em que necessite de PHP, MySQL, Apache e Nginx, por exemplo, recomendamos sempre sistemas operativos Linux, ou seja, servidores em Linux. No caso de servidores que necessitem de aplicações mais baseadas em Microsoft, aplicações diretas com Microsoft, como .NET, ASP.NET ou MS SQL, aí recomendamos sempre servidores Windows. Esta escolha para o cliente vai influenciar todo o servidor. Vai depender daquilo que ele necessita na escolha inicial e vai influenciar toda a escolha seguinte para o sistema do alojamento. Neste quadro, podemos ver algumas diferenças entre os diferentes sistemas operativos e as aplicações ou necessidades que o cliente tem. Como tinha falado anteriormente, alojamentos em WordPress, Linux, que precisem de Apache, MySQL ou PHP, são os servidores LAMP, necessita sempre de servidores Linux. Aplicações baseadas em .NET ou ASP será recomendado Windows. Para clientes que tenham baixo orçamento, mas que necessitem de um alto desempenho, servidores Linux. Isto porque, devido às licenças open source, Linux sendo um sistema aberto, não tem os custos de licenciamento que um servidor com Windows tem, por exemplo. Integração com rede Windows e Active Directory. Administradores com experiência Microsoft, servidores Windows. Alta estabilidade e uptime, servidores Linux. Isto porque não necessitam daqueles restarts e reiniciares constantes que o Windows impõe, por norma, para manter o sistema operativo atualizado. Tem também atualizações, obviamente, mas é mais fácil ou mais simples adequar os restarts e os downtimes de um servidor Linux do que num servidor Windows. Um dos serviços mais importantes que temos que o cliente necessita e que é bastante importante hoje em dia para a proteção de dados e salvaguarda de informação será os serviços de backup. Na nossa oferta temos disponíveis dois tipos de serviços, os snapshots e os backups R1Soft. E o que é que os distingue? Neste caso, um VM snapshot está disponível para máquinas virtuais, neste caso para VPS, e captura o estado completo de uma máquina virtual. Ou seja, nós fazemos a aquisição de uma VPS para um determinado projeto, queremos nesse projeto fazer alterações a um dado momento, mas queremos garantir que conseguimos voltar ao ponto inicial em que tínhamos a VPS antes de fazer essa alteração. Poderíamos fazer um snapshot antes de fazer as alterações e garantir que, caso algo corra mal, poderemos voltar a repor a VPS como estava no seu estado inicial. O outro software que utilizamos será o R1Soft ou o Idera Server Backup, que é uma solução de backup mais flexível e que permite fazer backups integrais de informação e também escolher aquilo que se pretende restaurar sem ser necessário restaurar um servidor por completo, como o caso do Snapshot. Pronto, aqui temos as principais diferenças entre os dois. Um VM Snapshot congela o estado atual da máquina virtual, ideal para testes ou mudanças rápidas, como estava a indicar anteriormente. No caso de ser preciso voltar atrás numa VPS, repor ao seu estado inicial será
será por um snapshot, e reverter um snapshot é instantâneo, mas não substitui um backup real, para garantir que conseguimos alterar alguns ficheiros sem ser necessário repor a VPS por completo. O R1Soft faz backup dos dados ao nível do sistema de ficheiros, pode ser agendado e replicado para servidores remotos, isto é, nós conseguimos programar o R1Soft, ou o cliente também tem essa funcionalidade, consegue programar para fazer um backup para um servidor externo e ter uma duplicação de ficheiros para garantir que se encontram disponíveis no caso de haver alguma catástrofe. Permite também o restauro de arquivos individuais ou do sistema inteiro. Vamos imaginar um cliente que tem 20 contas de e-mail, mas apenas uma conta de e-mail apagou alguns e-mails, por exemplo, através do R1Soft consegue fazer o restauro apenas dessa conta de e-mail. Neste quadro temos as principais diferenças, umas diferenças muito básicas, mas que podem ajudar a escolher o serviço de backup a utilizar entre o VM Snapshot e o R1Soft. A configurabilidade, ou seja, o VM Snapshot não é recomendado para utilizarem durante muito tempo, ou seja, fazer um snapshot e ir armazená-lo durante muito tempo não é recomendado. No R1Soft já é feito para isso mesmo, ou seja, manter um backup durante muito tempo para que possa ser possível reverter em qualquer momento. A recuperação de desastres num VM Snapshot é muito limitada, por aquilo que falei, porque temos que repor sempre o snapshot completo, ou seja, se houver um desastre apenas num sistema de ficheiros ou um ficheiro em concreto, não conseguimos fazer esse restore. No R1Soft, por outro lado, temos essa possibilidade de fazer um restauro apenas de um ficheiro, de uma pasta, uma conta, e inclusive o Bare Metal Restore. O que é o Bare Metal Restore? Será semelhante a um snapshot, mas inclui toda a recuperação da máquina, ou seja, um servidor para o seu estado de backup inicial. Na corrupção de dados, o VM Snapshot também é mais falível, e no R1Soft o risco é muito menor, porque a análise do sistema de ficheiros é efetuado de forma constante pelo agente que é instalado no sistema operativo. Paulo, deixa-me só aqui sim. lembrar aqui os nossos participantes que, se tiverem questões, poderão colocá-las no nosso chat, depois no final respondemos. Só aqui para fazer aqui essa lembrança. Claro que sim, obrigado. Pronto, isto é mais um resumo, ou seja, os VM Snapshots, como estava a dizer, não são feitos para retenção longa, devem ser removidos após o uso, porque ocupam espaço na máquina virtual onde se encontra alojado a VPS e perdem performance. No R1Soft, pronto, já se pode utilizar a retenção longa, ou seja, pode-se manter um backup anual, por exemplo, pode-se manter um backup mensal, pode-se manter um backup diário, isso depois vai tudo depender da quantidade de dados que o cliente altera durante o processo de backup e também daquilo que pretende salvaguardar, claro. De salvaguardar também que no R1Soft todos os servidores geridos, que são geridos por nós e que vamos falar mais à frente, que têm o serviço de gestão, é feita uma monitorização praticamente diária ou semanal, dependendo do estado dos backups, em que nós vamos proativamente monitorizar os backups que estão a ser efetuados para o caso de alguma máquina estar a falhar, o cliente estar ciente que tem a máquina a falhar o backup e que pode ser importante rever algum processo, ou espaço em disco, ou espaço na cota de backup. Pronto, como conclusão para estes dois serviços, os snapshots são úteis como complemento, ou seja, sempre que é feita uma alteração ou possa ser feita uma alteração grande a uma VPS, convém fazer um snapshot, e o R1Soft é uma solução mais flexível e mais confiável para quem tem que utilizar backups de forma mais regular e que faz alterações mais diárias. Outro ponto que normalmente gera alguma dúvida nos clientes quando fazem a aquisição de servidores, seja VPS ou clouds, será a utilização de endereços IPs. Um servidor, uma cloud ou uma VPS tem que ter sempre, obviamente, um endereço IP, mas poderá ter mais,
2, 3, 4, dependendo da utilização que o cliente necessite. Na nossa perspectiva e a nossa recomendação parte técnica será sempre que o cliente utilize pelo menos 2 endereços IP. Isto porque vai permitir que o cliente consiga registar name servers personalizados e configurar todos os registros DNS na própria máquina sem estar dependente de terceiros. Ou seja, se o cliente quiser configurar um serviço de e-mail para um outro cliente específico, consegue fazê-lo diretamente no servidor sem ter que estar dependente de uma gestão de DNS externa. Aqui temos algumas vantagens do serviço de name servers personalizados, ou tendo 2 IPs, ter esse serviço de name servers personalizados, como tal, ter name servers com o nome do domínio. Se o cliente tiver uma empresa ou tiver um domínio registado, consegue registrar name servers com esse nome do domínio. Não depender de terceiros, ou seja, a gestão de DNS é sempre feita no servidor, como tinha indicado, em vez de ser feita em parceiros externos. Cloudflare e a GoDaddy são serviços muito utilizados e evita assim limitações de recursos que essas entidades possam utilizar, como downtimes ou custos adicionais. Tem serviços de gestão de DNS também pagos. No caso de clientes que utilizam revenda de serviços, torna-se mais vantajoso porque dá uma confiança extra a quem o cliente está a vender, porque sabe que o seu domínio vai ser configurado com name servers que estão associados a essa entidade e que estão registados com essa entidade, tendo assim mais confiança no serviço de alojamento, em vez de estar a utilizar name servers estrangeiros, vamos por assim dizer, ou externos. No caso de alterações, quando os registros DNS são feitos nos painéis de controle, existe também a possibilidade de gerir as zonas de forma a configurá-los para o que o cliente precisa, sem ser necessário estar a alterar endereços externos ou entidades externas. Os painéis que disponibilizamos nos servidores, tanto cPanel como Plesk, têm uma interface gráfica própria para a utilização dos registros DNS, muito mais acessível do que as plataformas externas que são utilizadas normalmente. Aqui neste quadro temos algumas vantagens e os benefícios da utilização dos name servers personalizados. O controle total, como tinha falado, da gestão de DNS, de todos os registros da DNS são feitos localmente no servidor. A marca própria, que utiliza o nome do domínio para os registros nos mesmos name servers, independente de terceiros, ou seja, não tem a limitação de outros parceiros externos para os registros ou para a alteração de registros, a revenda de serviços e a maior flexibilidade na gestão de DNS. Os TTLs basicamente são os time to lives, ou seja, é o tempo que o registro de DNS demora a atualizar pelos diferentes servidores. Neste caso é muito vantajoso quando o cliente faz uma alteração no servidor ou faz uma alteração num registro DNS, pode baixar esse tempo para que o registro seja propagado mais rapidamente. Se for numa entidade externa, tem que estar dependente das alterações que as entidades externas façam. Bom, num dos pontos mais importantes na aquisição de um servidor é o serviço de gestão. Nós temos esse serviço disponível para clientes que pretendam adquirir, que inclui toda a monitorização do servidor e dos seus serviços, a configuração personalizada do servidor na parte inicial da aquisição ou durante o processo de configuração do servidor, suporte ao painel de controle com todas as atualizações que os painéis de controle disponibilizem, seja o cPanel ou o Plesk, o suporte ao sistema operativo, que inclui manutenção e atualizações, também diretamente por parte do fabricante, seja Linux ou Windows, identificação e mitigação de envios de spam. Sabemos que hoje em dia o serviço de e-mail é uma das principais ferramentas de um serviço de alojamento e ocorrem muitos envios de spam e recepção de spam também,
e faz parte da nossa monitorização mitigar esses envios para que o servidor do cliente se mantenha estável e sem grande sobrecarga. Como tinha indicado, na monitorização que fazemos é permanente, ou seja, temos um serviço de monitorização completa, 24/7, para qualquer alerta que seja disputado no servidor, seja o servidor esteja em baixo, esteja um envio de spam, um alerta de espaço em disco, tudo isso é monitorizado pela nossa equipa, para servidores com gestão, obviamente. Neste caso inicial, sempre que um servidor tem o nosso serviço de gestão, será também disponibilizado com um conjunto de medidas de segurança implementadas diretamente pela nossa equipa para proteger contra tentativas de acesso ou ataques que normalmente ocorrem aos servidores. Um ponto importante e sempre que é adquirido um servidor com gestão é que o cliente terá sempre apenas acesso ao painel de controle, seja em servidores Linux ou seja de servidores Windows, não terá acesso diretamente ao sistema de ficheiros do sistema operativo, nem em Windows acesso RDP. Paulo, este tema que é um tema que eu e a Paula muitas vezes temos quando estamos a falar com os nossos clientes. Fazia-te aqui a questão que tem a ver com muitos clientes têm um alojamento partilhado, não é? Que entretanto vão crescendo e precisam de mais recursos e acabam por ter que passar para um servidor virtual ou dedicado. Surge aquela questão de, se eu passo de alojamento partilhado, que já tem a gestão, digamos, incluída, e vou passar para um servidor virtual, aconselhas que um cliente opte por ter o serviço de gestão incluído, certo? Este tema, sei que por vezes os clientes ficam na incerteza de saber como escolher. Sim, é assim, pronto, os servidores partilhados, pronto, conforme o nome por si só indica, são partilhados por centenas de clientes, pronto, só assim é que se consegue ter um serviço partilhado. Neste caso, os servidores geridos, podemos dizer que será um serviço com as características de um serviço partilhado, ou seja, com a segurança, com a monitorização que a nossa equipa faz aos servidores partilhados também, e com as especificações de updates, de atualizações que os painéis de controle providenciam, mas num servidor dedicado apenas para esse cliente. Ou seja, tem todas as vantagens de um serviço partilhado a nível de gestão e a nível de monitorização, e tem todas as vantagens de um serviço dedicado a nível de performance, de configurações personalizadas para o projeto que está a desenvolver, ou mesmo para uma revenda, por exemplo. Temos muitos casos de servidores dedicados que antigamente eram serviços partilhados de revenda, por exemplo, de clientes que revendem serviços, que estão num serviço partilhado, mas que estão dependentes de outros clientes, e assim passam para um servidor dedicado onde têm todos os clientes geridos de forma independente, mas num serviço dedicado com alta performance. Mas por isso sim, recomendamos sempre um serviço de gestão. Exato. E tu há pouco referiste aqui um ponto que eu acho que é pertinente, que é quando um cliente está a adquirir um servidor, não é? Seja ele VPS ou dedicado, se de início não optar para adquirir o serviço de gestão, depois já não poderá adquiri-lo. Certo? Sobre este ponto, Sim. uma vez que não estamos agora ainda com questões, se entretanto surgirem, Sim. O que é que podemos dizer sobre isso? Para ficar claro para os nossos clientes. Sim, pronto. Um servidor gerido, quando nós configuramos um servidor gerido, pronto, tem todos uns parâmetros de segurança que são configurados. A partir do momento em que o cliente escolhe por um servidor não gerido, ou seja, tem o tal acesso root ou acesso RDP, implica que o cliente ou o administrador do servidor que o cliente designe possa fazer alterações ao sistema operativo, possa fazer configurações. Não quer dizer que o faça, mas pronto, podem ser feitas. Nós assumirmos a gestão após uma alteração que o cliente possa ter feito implica algumas razões de segurança que para o cliente pode ser
perigoso e para nós também, porque nós não sabemos o que é que o cliente pode estar a utilizar e pode estar a necessitar, e nós vamos estar a configurar algo que se calhar vai implicar com a aplicação que o cliente tem. Vamos pôr esse exemplo. O cliente tem uma aplicação a funcionar e nós vamos fazer uma alteração de segurança porque o painel de controle fez uma alteração de segurança e vai influenciar a aplicação que o cliente tem e pode deixar de funcionar. Por isso é que nos servidores que são inicialmente configurados sem gestão e que passam a produção, ou seja, passam a utilização do cliente, não assumimos o serviço de gestão após essa entrega do servidor ao cliente. Mais por razões de segurança, não tanto por não queremos utilizar o serviço ou algo do género, é mais por razões de segurança tanto para o cliente como para nós, porque depois também não conseguimos, podemos não conseguir perceber aquilo que o cliente tem configurado no servidor. É mais por essa razão. Não sei se ficou, temos aqui claro. duas questões. Desculpa. Sim. Força, Desculpa. claro. Já terminaste? Não percebi. Okay. Sim. Então, temos aqui duas questões. Portanto, um cliente coloca-nos aqui as questões se para ter 2 IPs é necessário ter 2 máquinas. Não, de todo. Um endereço IP pode estar associado a uma máquina, 2 endereços IPs podem estar associados à mesma máquina. A máquina depois, ou neste caso, a configuração depois da máquina vai dizer o que é que endereço IP é que o cliente vai utilizar. Mas uma máquina pode ter 1, 2, 10, 20 IPs, o que for necessário para a utilização do cliente. E podem ir acrescentando, inclusive, não é? Podem começar com IP ou 2, a nossa recomendação será que comecem sempre com 2 endereços IPs, mas que podem ao longo do tempo aumentar para 3, 4, 5. Isto normalmente é muito utilizado em clientes que, por exemplo, queiram separar as contas ou algumas contas por endereços IPs diferentes, ou seja, têm 10 contas num servidor, podem colocar 5 contas com um endereço IP e outras 5 contas com outro endereço IP. Vai ter vantagens a nível de saída de e-mails, a nível de gestão de tráfego, vai ter muitas vantagens. Aliás, quando temos o serviço de gestão, temos que ter obrigatoriamente 2 IPs. Portanto, todos os servidores, tanto geridos. Outra questão, Paulo, um cliente coloca-nos aqui que é num servidor gerido, portanto, Sim. seja dedicado Cloud ou VPS, se contratar com o Ubuntu, portanto, ele poderá ter gestão e se é possível ter acesso à linha de comandos para instalar bases de dados ou softwares. Aqui, se calhar, precisavas de mais informação. A questão do Ricardo Silva. Sim, aqui, tudo que seja servidores com gestão tem sempre painel de controle. Ou seja, o cliente nunca tem acesso root à linha de comandos. Tem a possibilidade de utilizar no painel de controle a funcionalidade de terminal, mas nunca é um acesso root. Okay? Nunca é um acesso com permissões totais. Por isso, nesse caso, seria necessário analisar, ver o que é que o cliente pretende fazer, mas tendo um servidor com painel de controle, as bases de dados podem ser instaladas através do painel de controle, não precisa de linha de comandos. A não ser que seja para alguma situação específica, claro, e aí preciso do acesso root, neste caso não pode ser um serviço gerido. Okay. Paulo, imagina que o cliente precisa, portanto, de ter inicialmente algum tipo de acesso para fazer uma migração ou para fazer uma instalação. Num servidor gerido, numa primeira fase, portanto, podemos dar esse acesso. Apenas, portanto, numa primeira fase, imagina numa migração ou mesmo, portanto, numa situação que o cliente precisa de fazer algum tipo de atualização. Pronto, é uma situação algo delicada. Convinha ser analisado caso a caso. Nós não recomendamos. Caso, exato, sim. Sim, nós não recomendamos pela indicação que dei anteriormente, ou seja, quando é um serviço gerido, existem configurações que são feitas à partida. Se vamos passar para não gerir, todas essas configurações vão ser retiradas, que depois não vamos poder colocar novamente, porque o cliente vai passar os seus dados para lá, para o servidor, vai alojá-los, e nós não vamos saber que tipo de configurações é que o cliente vai precisar. Se vamos repor novamente a gestão, ou seja, as configurações associadas à gestão,
pode vir a influenciar com aquilo que o cliente migrou para o servidor. A nossa recomendação será que não. A migração, pronto, mas isso é uma análise que podemos fazer caso a caso e verificar com a nossa... E a posteriori, sim. Sim. É o ideal. Nesse caso é o ideal. Não dizer logo nem que sim, nem que não, mas analisar caso a caso para também podermos oferecer ao cliente uma solução adequada e também o cliente estar seguro de que os seus dados estão seguros e a aplicação vai funcionar no novo servidor, claro. Olha, Paulo, têm surgido agora mais questões. Temos aqui o João Torrinha, que questiona quando há o caso de falhas de luz, quando temos webmail e é necessário reconfigurar na gestão de DNS, portanto, quando há esta situação de falhas de luz e o cliente tem webmail, torna-se necessário reconfigurar a gestão de DNS? Por norma não. Não conheço nenhum caso que seja necessário. Portanto, a gestão de DNS num serviço webmail, seja um serviço partilhado ou um serviço dedicado, que é o que uma VPS que estamos a falar hoje, toda a gestão de DNS é feita no painel de controle. No caso de haver uma falha de energia, o painel de controle mantém-se ativo, o servidor mantém-se ligado, faz parte do nosso data center que assim o seja. Não existe qualquer falha na gestão de DNS quando eles são geridos na nossa plataforma, cPanel ou Plesk, ou através dos nossos serviços de gestão de DNS. Não existe qualquer falha que seja necessária reconfigurar. Não. Ok, já agora, aproveitando aqui o embalo nas questões, temos também aqui o António Coelho, que nos questiona se relativamente à VPS é mais comum ter-se o serviço gerido ou não gerido, onde aqui agradece a questão. Ok, obrigado. Neste caso, acho que é mais recorrente ter o serviço gerido. Da experiência que temos, as VPS têm mais serviços geridos ou mais servidores geridos do que não geridos. Os não geridos são mesmo situações pontuais em que o cliente precisa ter controle total à máquina para fazer alterações, para fazer alojamento de aplicações que necessitem de acesso root. Normalmente aplicações de Node.js, por exemplo, ou em React.js, precisam de acesso root para uma configuração mais personalizada. Nesses casos, sim, mas a maior parte será serviços VPS com gestão. Sim, Paulo, também era importante nós, portanto, explicarmos que quando o serviço não é gerido, quando a VPS não é gerida, nós não podemos dar apoio ao cliente. Porque há clientes que passam de um servidor partilhado que têm esse apoio e ao passarem para um servidor gerido, se não tiverem conhecimentos técnicos, portanto, deverão ter mesmo, portanto, o serviço de gestão. Porque se tiverem algum problema, portanto, nós não podemos dar suporte. Isso era importante também deixarmos bem claro. Exato. Aqui temos duas situações. O cliente que passa de um serviço partilhado porque precisa de mais autonomia e passa para uma VPS não gerida porque precisa dessa autonomia para instalar uma aplicação, para fazer uma configuração personalizada. Depois temos o cliente que passa de um serviço partilhado para uma VPS porque precisa de mais recursos para o seu projeto. Nesse caso, nos serviços não geridos, ou seja, passam para uma VPS não gerida, deixará de ter aquele apoio e aquela monitorização que nós providenciamos num partilhado ou num servidor gerido, sim. O apoio técnico que damos nesse caso será uma questão de guiar o cliente mediante a experiência e o know-how que temos para uma possível solução, mas nunca poderemos aceder ao servidor do cliente, nem dizer ao cliente, olha, atenção que será isto em concreto, porque não sabemos bem o que o cliente poderá ter implementado no servidor para estar a confirmar uma solução técnica que depois pode piorar o serviço do cliente. Paulo, temos aqui outra questão que é quando o cliente, que o Alexandre Castro nos coloca e que também é recorrente, que é o cliente tem um serviço de gestão. Ao desistir do serviço de gestão, portanto, se necessitar do serviço de gestão mais para a frente, nós deixamos
portanto, o cliente teria que migrar para uma nova máquina. Ou seja, nós não fazemos gestão de servidor em nenhuma máquina que já foi gerida pelo cliente, mesmo que inicialmente tenha sido gerida por nós. Sim, a partir do momento em que o cliente adquire a gestão, ou junto com o servidor, retira a gestão, a partir desse momento não podemos assumir novamente a gestão do servidor. É a tal questão que tinha, a tal situação que tinha colocado anteriormente, tem a ver com segurança para o cliente e para nós. Nós não sabemos o que o cliente possa ter configurado na máquina e vamos estar a alterar configurações que para o cliente podem ser bastante importantes e que para nós se calhar poderão não ser, ou ao reverter o serviço para o serviço de gestão poderá implicar com essas mesmas configurações, e será segurança também para nós, porque vamos estar a aceder a um servidor que não sabemos o que tem configurado. Por Muito isso, bem. não, o serviço de gestão, a partir do momento que é retirado, não pode ser colocado novamente. O recomendamos sim aí, pode ser migrada para uma máquina, se for uma oferta atual, pode ser migrada para uma máquina igual, fazer a migração com gestão. Exato. Paulo, estamos aqui com algumas questões e estávamos no início a estranhar não virem, mas efetivamente agora estão a surgir. O João Torrinha novamente faz aqui uma questão que quando se está a falar do IP público, na configuração de DNS ao webmail, em relação do IP do cPanel ou o IP público da máquina, ou seja, questionar aqui se recorre ao IP do cPanel ou ao IP público da máquina. Consegues dar aqui uma ajuda neste sentido? Sim, pronto, nos servidores, isto será presumo que seja um servidor partilhado, provavelmente, ou mesmo um dedicado será igual, vamos supor. Sempre que tenha cPanel, o próprio cPanel, o painel de controle, indica qual é o IP que está associado a essa mesma conta. Porque o IP que a máquina publica ou publicita para a internet pode não ser o mesmo IP que essa conta tenha definido. Vamos supor o caso de um cliente que tenha 2 endereços IPs e que divide entre várias contas. Uma conta pode ter um endereço IP e outra conta pode ter outro endereço IP. Por isso, o endereço IP que está no cPanel é o endereço IP que está associado de facto a essa conta. Por isso será sempre vantajoso utilizar o endereço IP que está publicitado no cPanel, que está descrito no cPanel. Sim. Paulo, outra questão. No caso dos servidores não geridos, que tipo de segurança é possível obter? Controle de acessos, por exemplo, é colocada pelo Ricardo Silva. Pronto, nos servidores não geridos, a partir do momento em que é entregue o servidor ao cliente, a nossa equipa técnica não armazena qualquer password de acesso. Ou seja, a password é gerada através de um link temporário, é entregue ao cliente, ou seja, é enviado ao cliente e a password expira a partir do momento em que o cliente normalmente abre esse link. Por isso é que muitas vezes temos muitos pedidos de clientes a pedirem a reposição da password porque a password expira e depois não aguardaram ou não armazenaram. Em termos de segurança de acesso, é isso mesmo que fazemos. As passwords são providenciadas ao cliente, os acessos são providenciados ao cliente. A partir desse momento a nossa equipa deixa de ter acesso e deixa de fazer qualquer acesso ao servidor para o que for, sem autorização do cliente. Sempre que é necessário, se tivermos um alerta de um disco que está a falhar, por exemplo, numa máquina não gerida, notificamos o cliente e o cliente é que nos tem que indicar quando é que poderá ser feito essa intervenção. Se for necessário algum acesso à máquina, é o cliente que tem que autorizar, mas não fazemos nenhum acesso sem autorização do cliente. Isso é praticamente garantido. Depois temos aqui uma questão, portanto, do Alexandre Castro já tinha colocado aqui também sobre a gestão, portanto, se o servidor, ao deixar de ter gestão, poderia voltar a ter gestão. Portanto, o Alexandre coloca aqui a questão que isso, portanto, portanto, ao deixar de ter gestão, portanto, se terá custos acrescidos mantendo os mesmos recursos da máquina. Não, aí será pelo contrário. O serviço de gestão
Sim, o serviço de gestão é um serviço que tem um custo adicional na aquisição do servidor. Sempre que é retirado o serviço de gestão, os custos da máquina são exatamente os mesmos. Vamos imaginar uma VPS de 8 GB, mantém-se uma VPS de 8 GB. Se é um servidor dedicado com 2 CPUs, 1 TB de disco e 32 GB de RAM, isso vai se manter igual. Aquilo que é retirado é apenas o serviço de gestão e monitorização que a nossa equipa faz e, como tal, tenha um custo menor para o cliente nas futuras renovações. Mas os custos mantêm-se exatamente os mesmos. Ora bem, não sei se tem mais alguma questão que nos queiram colocar. Eu aqui até sugeria, Paula e Paulo, que caso tenham mais questões, que também nos poderão enviar por e-mail, tal como está na apresentação, comercial@dominios.pt, e que teremos todo o prazer em darmos seguimento e apoio neste momento. E não havendo mais questões, aproveito também para informar aqui os nossos participantes de que esta sessão vai ser gravada e disponibilizada no YouTube e nas redes sociais entre hoje e amanhã. Paula, queres acrescentar alguma coisa? Paulo Sousa? Só para relembrar que a equipa comercial, portanto, tanto eu como a Susana, estamos sempre disponíveis, portanto, para termos uma reunião via Zoom ou presencial, e caso seja necessário o acompanhamento de um técnico, nomeadamente naquilo que nós podemos prestar a nível de gestão de servidor, se é possível, se não é possível, e encontrar aqui as melhores soluções para vocês e também para os vossos clientes, nós estamos sempre disponíveis. Portanto, poderão abrir um ticket ou então enviar-nos um e-mail para comercial@dominios.pt e nós teremos todo o gosto depois de dar seguimento. E até mesmo se surge alguma questão após o webinar, podem contactar-nos da mesma forma, portanto, ou por ticket ou então por e-mail, portanto, com um assunto no seguimento do webinar, e nós teremos todo o gosto de vos contactar. Podem deixar o vosso contacto direto, que nós depois entramos em contacto. Exatamente, da minha parte quero agradecer aqui a presença de todos e também a participação ativa de quem aqui esteve presente. Paulo, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa para podermos dar como concluído aqui o nosso webinar. Não, penso que todas as questões foram pertinentes. Pronto, é a tal situação. Qualquer questão adicional podem contactar com o comercial ou até através de um pedido de suporte na área de cliente. E resta agradecer a participação de todos, a vossa ajuda também neste webinar e esperar pelos próximos. Muito bem, então vamos dar como concluído aqui o nosso webinar e até ao próximo. Obrigada a todos. Boa semana. Obrigada.